sou Ariadne de Moura Mendes, sou psicóloga, funcionária do Ministério da Saúde. Quando eu vim para cá, em 1983, nós tínhamos ainda uma instituição fechada, com muitos pacientes internados. Nessa época, onde começaram as primeiras transformações, ou essa ideia que você está trazendo da humanização, e a gente começava muito a discutir a questão do SUS. Eu estava falando um pouco das consultas médicas, que isso foi uma luta nossa também, de todos os trabalhadores da saúde na época, engajados na questão do SUS, que era mudar os parâmetros, por exemplo, do INAMPS. O INAMPS era antigamente quem ditava quanto tempo uma consulta deveria ter. Então nós psicólogos chegávamos aqui, queríamos atender o paciente o tempo que fosse. E a gente começou então a trabalhar para esse parâmetro mudar. E a gente conseguiu. Quando eu cheguei aqui, o que a gente via era assim, sistema de internação. Não existia CAPS ainda. Então era uma fábrica de interna e desinterna, né? E como quebramos isso? Primeiro com a instituição do ambulatório mesmo. E esse ambulatório passa a ser então a porta de entrada da instituição. Então a pessoa já não precisa mais obrigatoriamente se internar. Ela já tem um outro recurso. E esse é um campo lindo, né? Um campo amplo para a psicologia. Então, assim, o ambulatório é um lugar onde aí a gente tem grupos, por exemplo, que era uma coisa muito interessante. Na época foi até uma novidade. Nessa época que a gente criou uma oficina de artes no ambulatório. Eu gosto de dizer que o processo da reforma psiquiátrica, que hoje eu acho que está chamando de humanização, né? Eu acho que é mais do que isso, porque não só uma humanização, como uma transformação total do aparato da assistência em saúde mental, né? A gente realmente tem, os CAPs são uma revolução, né? Em termos do que você tinha de aparato de internação, né? Se você pensar bem, a questão do território, eu acho que a Roberta vai falar muito bem sobre isso, que a Roberta é uma pessoa que está trabalhando muito essa questão do território também. Meu nome é Roberta, eu sou psicóloga formada pela UERJ. Iniciei a minha trajetória na saúde mental em 2008, eu ainda era acadêmica bolsista, no CAPCI Elisa Santa Rosa. Depois, ocupei uma vaga de cuidadora no CAPCI Pequeno Rãs. Depois, eu fui convidada para trabalhar como psicóloga nas enfermarias aqui do Instituto Municipal Nise da Silveira. Isso foi em 2013. Então, aí que começa o meu trabalho aqui no Instituto, num processo de desinstitucionalização dos pacientes de longa permanência que aqui estavam. Em 2016, eu saio daqui da enfermaria e vou para o Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazaré, na Ilha do Governador. Lá eu fico durante 8 anos, mas sigo de um outro lugar, dando continuidade ao processo de desinstitucionalização de grande parte de pacientes que estavam aqui no Instituto e que eram do território do CAPS da Ilha do Governador. Em 2022, eu retorno para o Instituto com o convite de coordenar o Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. E é aí que começa a minha trajetória novamente no Instituto. E aí eu começo a fazer muitos trabalhos de articulação. Eu comecei a me aproximar das clínicas da família, né? Dizendo, olha, a gente tem isso aqui, vamos ser parceiros. Como é que a gente constrói um trabalho coletivo? De que maneira que a gente pode estar ajudando aí no cuidado de saúde via, né, cultura e exercício de cidadania? Para mim, a cultura, nesse sentido, é o que a gente tem de mais moderno em termos de tecnologias leves de cuidado. Como é que a gente faz isso, né? Como é que desenvolve isso? Como é que a gente vai para o território e ajuda as próprias unidades de atenção básica se desconstruir desse modelo biomédico e passar para esse modelo mais psicossocial, digamos assim, onde você possa entender que cultura, arte, lazer, esporte precisa ser prescrição médica, né? Como que a gente faz isso? O que a psicologia contribui, né, com relação a isso tudo? É justamente a leitura que ela pode fazer no campo das subjetividades. Para mim, enquanto mulher preta,
estar num cargo de gestão, numa instituição onde aprisionou um grande número de pessoas pretas, né? Tem um significado simbólico para mim muito grande, assim, né? Isso, na verdade, me fortalece enquanto ser humano, enquanto profissional, né? E faz com que eu me movimente na direção de criar aí uma sociedade mais justa, mais igual, né? Para os meus também.